Dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, agora, aqui, já. Pergunta da semana é: ancorado ou navegando? A pergunta remete imediatamente ao mar, a barco, a âncora. Você vai ver que isso também tem a ver, mas a gente vai falar mais sobre árvore do campo. Vamos entender mais em seguida. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o capítulo 24, volume 24 dos livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa é Parashá Shofetim, é a Sirá de número 3. Então a resposta é que devemos estar todos bem ancorados para poder navegar bem. A ERB, que é a estação rádio base, são as antenas da onde que sai a conexão, precisa ter uma boa base para ter, então, a mobilidade e avançar, expandir e conquistar. Está baseado principalmente nessa paraxá, que está no livro Dvarim, que fala que Hadam es Hasadeh. Isso é o verso, o passuco que tem na paraxá. Que a pessoa, o ser humano, é a árvore do campo. Não é nem como a árvore do campo, é a árvore do campo. Ou como está escrito, que ser humano, árvore, campo, do campo. No tratado de Ta'anit, na página 7, Aleph, tem uma pergunta, Ariamar Rabi Yochanan. Rabi Yochanan pergunta, mas o que está escrito que Adam é Sassadeh? O que quer dizer isso, que a pessoa é a árvore do campo? Desde quando a pessoa é como uma árvore? Porque está explicado que essa explicação que tem no Talmud, que você vai poder se alimentar dele, e dele você não vai decepar, não vai cortar. Como está escrito, é um outro passo que fala que esse você vai cortar e vai eliminar. Como é que pode? A resposta: qual é a ligação entre comer e cortar ou não, ligado a uma árvore do campo? É que se a pessoa é um Talmid Chacham, um estudioso da Torá próprio, bem resolvido, correto, você pode comer dele e não cortá-lo. Mas se não, o certo é cortar e não se alimentar dele. Então essa é a pergunta que tem. Não é só como uma metáfora, como a gente vai ver, de onde aprender algumas qualidades dele, da árvore, para entender como é que é o ser humano. Porque se fosse só para aprender algumas qualidades que tem umas relações entre a pessoa e a árvore, não teria essa pergunta, essa questão, desde quando que é uma árvore do campo? Você entende que tem comparações entre uma pessoa e uma árvore. Porque tem a pergunta, não são só metáforas, tem alguma coisa mais profundo. E a resposta já dando é que a essência do ser humano é como uma árvore. O que é a árvore? O que representa a árvore? Ela tem raiz, ela tem a âncora, como a gente falou, ela tem a base, a pessoa é bem fundamentada, tem fundamento, tem uma boa base. Deixa eu ver como é que isso se apresenta na pessoa e na aplicação nossa para o dia a dia. Tanto é que o Rosh Hashanah Leilonot, o ano novo das árvores que existe no calendário judaico, chamado em Tu Bishvat, no dia 15 de Shvat, nesse dia não se fala Tahanun, é chamada a cabeça do ano, Rosh Hashanah das árvores, e tem o costume de comer frutos de árvores neste dia, que está ligado com esse verso, que é Adam es Hasadeh. Aí surgem algumas perguntas. Por que então a resposta do Talmud é sobre um estudioso? Trazendo outra metáfora, além da pessoa, além da árvore, agora falando de um estudioso da Torá, para esse assunto. E é uma comparação de um detalhe só da árvore ou da pessoa, também difícil de entender. Por que tem essa comparação com um estudioso? A gente vai ver isso
No último slide, só no final. Outra coisa é como pode descrever a grandeza do ser humano comparando com um vegetal, enquanto que ele é chamado, o ser humano é chamado medaber, aquele que tem a capacidade de falar, de raciocinar, de transmitir, se comunicar. E o tsomeia, que é um vegetal, que é árvore, está abaixo até mesmo de um animal, que está acima, né? A gente sabe que os reinos é o mineral, vegetal, animal e só depois o ser humano. Como é que pode comparar com um vegetal, que é 2 graus abaixo? Tá certo que o ser humano também tem as unhas e cabelos que crescem, o meu nem tanto mais, como uma árvore, né? Como uma planta, como uma flor. Mas tem outras características mais nobres do que essa de crescer cabelo, barba e unhas. A grandeza do vegetal, isso que é importante que a gente vai ver, isso é a essência do ser humano, é que não esconde sua origem e vitalidade verdadeira. Uma árvore está sempre conectada por suas raízes com a terra, da onde tem os nutrientes, da onde ela recebe a vitalidade, recebe a vida. Então, um homem, um ser humano, a pessoa está sempre ligada com a vitalidade, a divindade, com Hashem, que nos dá a vida a cada instante. Isso a gente tem que entender a partir da observação da árvore, que ela está o tempo todo ligada com a sua fonte. A força do crescimento que dá vida e faz crescer a árvore é a terra aonde ela está conectada. No contrário, o animal ou o ser humano não são obrigados a ficar sempre ligados à sua fonte e raiz. A terra da onde foram criados, tanto os homens quanto os animais, pode ficar separado. A pessoa pode estar voando ou nadando, né, ou pulando sem estar ligado com a terra. Menos ainda a terra da onde foram criados, né, o lugar específico da onde ele saiu. Mesmo quando a sua alimentação não precisa, mesmo quando a sua alimentação não precisa estar sempre no mesmo lugar, não precisa estar ligado, comendo só da onde que a pessoa nasceu. Então tem uma mobilidade muito grande da pessoa e do animal em relação à árvore, que ela fica fincada, sempre presa à sua raiz. Tem um outro exemplo parecido, que é mais costumeiro, mais comum de dar, que é o peixe. O peixe está sempre imerso dentro da fonte da sua vitalidade, que é a água. Tem diferenças, porque os peixes eles podem se movimentar na água, enquanto que a árvore fica fixa na terra. E os peixes, assim que ele sai da água, eles morrem. Mais ainda que o vegetal, pois os peixes estão totalmente imersos, completamente dentro da água, que é a fonte da vida. Então essa é a resposta que está dentro da própria pergunta. A novidade do vegetal, que é a árvore, com relação ao peixe, é que mesmo quando crescem a árvore e a planta, acima da terra, fora de sua origem, diferente do peixe, que aparentemente está o tempo todo, aparentemente não, na parte o tempo todo dentro da sua origem, completamente imerso, as árvores elas saem para fora da origem, mas mesmo as árvores mais altas, acima de 3 tfahim, que é 25 centímetros mais ou menos, ou 10 tfahim, ou até as mais altas que tem, ficam sempre presas na sua fonte. E através dela, elas crescem. A árvore sempre cresce a partir da terra. Quanto aos peixes, cada um não é ligado a uma fonte particular, pode se movimentar na água, ele pode passar de um lugar para o outro no mar, e mesmo de rio para mar e vice-versa, mas não um vegetal. Isso mostra mais uma ligação nossa. A gente é comparado com o peixe também, mas muito mais ainda com a árvore, como a pessoa é a árvore do campo. Porque a árvore, por mais que cresça, aparentemente está longe da fonte que dá vida, a árvore, ela está o tempo todo presa e é essa fonte que faz crescer. As árvores do campo têm uma elevação ainda maior que as demais plantas e vegetais, trigo, verduras, etc. Porque eles não ficam na sua existência na terra de ano em ano. A árvore está o tempo todo presa lá. Os outros vegetais perdem sua constituição como vegetal. As árvores dão frutos, mesmo quando estão o tempo todo na árvore, ligada à terra.
As árvores dão frutos e aguentam todas as mudanças de estações sem intervalo. São firmes e fortes, ligadas às suas fontes. O ser humano é um mundo pequeno. O mundo grande é dividido em 4 tipos, como a gente falou: mineral, vegetal, animal e ser humano falante, chamado medaber em hebraico. Espiritualmente, o ser humano também tem esses 4 reinos. As emoções são o vegetal, que é a qualidade emocional que tem dentro e sentimentos dentro da pessoa. Assim como o vegetal, as emoções crescem de pequenas para grandes, né? Emoções mais rudimentares, simples, até mais sofisticadas e trabalhadas. Para o intelecto, também tem essas características de crescer, como tem também do animal, que é além do crescimento ligado ao vegetal. O que o animal tem diferente da nação vegetal? O animal tem movimento, tem mudanças de lugar para lugar. Assim como o animal também, diferentemente do vegetal, está sempre preso num lugar só. Então, o intelecto não fica preso numa característica específica. Às vezes muda seu lugar para a severidade ou para a bondade, o intelecto. Noutros assuntos, pende mais para a bondade, etc. A parte vegetal que a pessoa tem são suas qualidades emocionais, que também são sempre ligadas com a sua fonte, a parte íntima da alma da pessoa. Por isso que Beit Hillel estava mais ligado com a parte de bondade, por exemplo, né? De emoção ligada à bondade. Beit Shammai ligado com severidade. Tem uma parte mais presa, mais vinculada, mais ancorada. Para cada pessoa está ligada ao tipo de alma de cada um. Isso explica porque as emoções têm uma independência enorme. É difícil fazer elas mudarem, trocarem, sair de um para o outro, dominar as emoções, como vemos nas próprias árvores que não mudam. Mesmo assim é possível, através do nosso intelecto, ao ponto de mudar do ruim para o bom, alguma coisa que era uma emoção negativa passar a ser positiva. Assim como é difícil arrancar também uma árvore de um lugar para transplantar para outro, crescendo às vezes melhor no lugar novo do que no original. A gente pode fazer isso e o intelecto ajuda a gente a refinar, transplantar, mudar as emoções, que elas são muito arraigadas, muito firmes e difíceis de mudar. A explicação é que o intelecto não é limitado. Está mais ligado com o animal, que vai de um lugar para o outro. Não fica preso às características de uma pessoa. Vemos que a pessoa consegue entender algo contrário à sua própria natureza, inclusive, às suas características. Ela consegue entender. O animal na pessoa não está vinculado reveladamente à raiz da alma, assim como as emoções, está ligado com o vegetal. A essência da pessoa é essa árvore do campo. Está ligado com o vegetal, com o crescimento, com estar fincado, não importa o quanto distante fique e alto, vai estar sempre ligado a essa fonte. Pois justamente as emoções que temos e os sentimentos estão ligados e revelam a raiz e fonte da parte íntima da alma, mais do que o intelecto. O trabalho principal da pessoa, então, é ligado a esse refinamento das emoções da parte vegetal que temos dentro da gente, que está o tempo todo ligado com a parte íntima da alma. Então, a plenitude do intelecto, em consequência, da pessoa, é atingido essa plenitude ao influenciar essas emoções, que é onde está ligado com a parte íntima da alma. E a gente vê, e quase terminando, que o Talmid Chacham, o estudioso da Torá, bem resolvido, Ragun, como diz em hebraico, não é só o intelecto, o estudo que está ligado com a característica de um estudioso da Torá. É quando ele, o Talmid Chacham, ele influencia as emoções, as suas emoções, e aí, consequentemente, se comporta corretamente também, baseado no seu estudo e nas emoções que ele controlou, que são explosivas, que são muito fortes, que crescem e que estão fincadas na alma, na fonte da alma, né, que dá vitalidade para a pessoa. Quando a pessoa consegue dominar, controlar isso, ela chega na plenitude. Então, um Talmid Chacham, um estudioso, que não é só o intelecto, mas que ele controla as emoções, que ele sabe se comportar de uma forma íntegra, baseado no controle das suas emoções, que é a parte íntima da sua alma, então ele é próprio a consumo. Você pode aprender dele, porque ele está ligado com essa parte de controle e também estar fincado numa base firme, né? Numa estação rádio base, da onde ele consegue se movimentar.
Isso vale para o povo inteiro também, assim como vale no particular, o povo todo em geral. O povo inteiro está ligado com os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe que Abraão, Isaac e Jacó estão ligados com emoções, né? Abraão com bondade, Isaac com severidade, Jacó com compaixão, piedade e misericórdia. Então, a nossa herança que a gente recebe de Abraão, Isaac e Jacó é muito mais ligado com as emoções que a gente recebeu deles. Essa tradição da bondade de Abraão, da severidade do Isaac, e a compaixão e a combinação, a beleza, o Tiferet, Irachamim de Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov. Muito mais do que o intelecto que a gente também recebeu deles. A fonte da nossa vitalidade é a Torá. A maior parte de nós não vive como peixes o tempo todo dentro da água, dentro do mundo da Torá. A gente sai para o mundo, a maior parte da gente, uma parte do nosso povo. Devemos implementar nossa missão de transformar esse mundo, de ver vários lugares, de navegar em vários oceanos, mas, ao mesmo tempo, implementar essa nossa missão, transformar o mundo, de navegar, de sair, de fugir do lugar original, né? Fugir, né? De sair do lugar original para transformar o mundo inteiro de moradia para Hashem. Mas isso, precisamos lembrar que somos como a árvore do campo, sempre ligados à fonte de vitalidade, que é a Torá, que é o que dá vitalidade para a gente, que é Hashem, que é Deus. Até chegar o momento de sair e perseguir os nossos objetivos. Primeiro, ligado com a base, com o fundamento, com o que é forte, com a terra, com a vitalidade, para depois poder dar voos e saltos maiores. Não dá só para lembrar da nossa infância ou juventude, quando era criança, o que a gente estudou no Heder, no Yeshiva, etc., com a Morá, etc. A gente tem que ter essa vitalidade ainda hoje, o tempo todo presente, como árvore, não só como peixe. O tempo todo, fincado e firme. Não é viver no passado, nem viver do passado, é viver com o passado presente o tempo todo. E não adianta ficar isolado, precisa de mobilidade para conquistar. Isso a gente pode já fazer agora, tendo conquistado já o mundo inteiro e transformar o mundo numa moradia para Deus, que vai revelar agora a Mashiach, já, now. Todos nós, só boas notícias.